7 horas e 34 minutos, 7h34, uma semana em que a nossa Santa Catarina foi prestigiada pela visita de ministros, e um deles o ministro Renan Filho, vendo a situação das rodovias federais no município. Uma agenda intensa nas BRs 470, na 280, também na própria 101, no momento em que aqui a região da Anfre discute as questões relativas à mobilidade também, né? Barra Velha, Balneário Pissarra, recebendo os visitantes, os turistas da região do Vale do Itapucu, Penha e Balneário Pissarra recebendo do Vale do Itajaí, Blumenau, que vem para cá e que precisa dessas duplicações. E aí a interlocutora junto ao governo federal é a deputada Ana Paula Lima, né, do Partido dos Trabalhadores, ela que participou e que foi uma das anfitriãs do ministro aqui, trazendo essas demandas, a Ana que está com a gente ao vivo, mas que vai falar também não só dessas demandas e de outras agendas que ela tem aqui no município. São 7h35, a deputada, conseguimos, né? Aí a deputada, dentro dessa agenda, que eu sei que é pesado, deputada, eu sei que eu imagino, né? Deputada Ana Paula, como é que foi então o Renan Filho aqui com a gente e o anúncio dos investimentos que serão ampliados aí nas estradas federais, e a gente sabe disso, né? Bom dia, deputada, obrigado pela sua participação. Bom dia, Gilvan, bom dia a todos os teus telespectadores, né, teus ouvintes dessa emissora tão importante de informar toda a comunidade. Um prazer muito grande. Conseguimos conversar com você e com Balneário Pissarras, Barra Velha, Penha, e da extrema importância de passar esse tipo de informação. Eu acompanhava a tua fala sobre a questão do trânsito, principalmente ali na cidade de Biguaçu, do congestionamento que acontece para chegar à ilha, né, a capital do estado de Santa Catarina, e esta também foi uma passagem pelo ministro Renan Filho, que esteve em Santa Catarina, com um pedido do presidente Lula para terminar todas as obras inacabadas no nosso estado. Começando com as obras de infraestrutura, de grandes obras de infraestrutura, que são as BR 285, 163, 282, 280, 470 e essa do contorno de Florianópolis, que é uma obra de extrema importância, que vai desafogar todo o trânsito, né, que acontece ali na entrada da ilha, via BR-101, na cidade de Biguaçu, São José, que é uma obra grandiosíssima, e ela vai fazer esse contorno à ilha, há muito tempo esperada, e vai ser inaugurada agora, Gilvan, no próximo dezembro, neste ano ainda, dezembro de 2023, com a presença do presidente Lula, do ministro Renan, para abrir essa via tão importante que certamente vai beneficiar, né, todas as pessoas, principalmente o trânsito pesado, os caminhões que querem ir para o sul do estado, levar mercadorias, e também quem transita e que quer ir para o sul do estado, passa ali pela entrada de Florianópolis, causando aquele grande congestionamento. Essa foi uma obra que visitamos e a empresa, então, disse, depois de muito tempo parar, disse que agora está pronta para a inauguração em dezembro. Esperamos que isso aconteça. Eu visitei a obra, falta muito pouco, ela já tem uma grande parte, 80% já está pronta, então nos próximos 5 meses ela certamente estará pronta para a gente poder inaugurar. E as outras duas obras é aqui da nossa região, vou falar especificamente, que é uma Ana, obra 470. vocês optaram por denominar a ação do ministro como uma entrega e não uma inauguração, porque foram 10 anos para entregar 2 quilômetros duplicados. Foi muito lento isso, né, Ana? Quer dizer, tira até um pouco o gostinho da efetiva entrega da obra, mas de fato aqui na 280 foi entregue, e agora a intenção, acredito que não só de Santa Catarina, e você que representa aí toda a região, mas junto ao governo Lula, é tentar acelerar de alguma forma, e vem inclusive um volume de recursos maior, né, Ana? Pelo menos foi antecipado isso e você celebrou esses números, né? Certamente. Duas grandes obras na nossa região é a 470 e a 280. Começou no governo da presidenta Dilma, houve um golpe no nosso estado, vamos reconhecer, e de 6 anos para cá muito pouca coisa aconteceu. E essas duas obras elas receberam muito poucos recursos.
O ministro Renan fez uma comparação que nos últimos 6 anos foi colocado 1 bilhão de reais. Só esse ano, no governo do presidente Lula, é 1 bilhão e 400 milhões de reais somente para este ano no estado de Santa Catarina. Então, a obra da 470 tem recursos, estão trabalhando bastante. A obra da 280, que abrimos ali o túnel Engenheiro Antônio Bessa, e também uma quilometragem ali entre o município de Guaramirim e Jaraguá do Sul. Então, esses recursos são muito bem-vindos, há muito tempo esperado, e a gente tem que celebrar sim. Nós pedimos celeridade nas empresas que estão fazendo essa obra, eles tiveram todo um cuidado, não só a questão da duplicação, mas principalmente da manutenção dessas rodovias, que a gente sabe que a gente sofreu muito nesses últimos 6 anos pela falta de investimento no estado de Santa Catarina. Eu digo de duas formas. Primeiro, Gilvan, que o Congresso votou até o teto do gastos, que é aquela PEC da morte que a gente chama, que durante 20 anos não podia ser investido em educação, saúde e infraestrutura. Isso paralisou o nosso país. Ali foi um Graças a Deus, engessamento, né, Ana? Foi um Sim, engessamento, né? e graças a Deus nós conseguimos votar a PEC da transição, que o governo pode aí fazer os investimentos na área de cultura, educação e saúde, em 5 meses e hoje, dia 29 dias do governo, olha quantas coisas estão acontecendo no nosso país e também no estado de Santa Catarina. Então, essas obras de infraestrutura, o presidente Lula quer terminar todas elas para começar obras novas, que há também necessidade de ampliação das grandes obras de infraestrutura no nosso estado, que tem crescido significativamente, e a gente precisa preparar para que a nossa população não sofra, pelo menos no direito de ir e vir, do turismo na nossa região, né? O litoral de Santa Catarina tem crescido bastante, e o nosso interior, o censo apresentado no dia de ontem já mostra. Então, estamos muito felizes com essas boas notícias nesses primeiros 5 meses e 29 dias do governo federal. Falo aqui das obras de infraestrutura, mas posso falar na área da saúde, na área da educação, e a gente percebe também uma mudança significativa. Eu, como deputada federal, 18, você sabe, você acompanhou, faltou um voto na legenda. Quer dizer, eu me elegi em 2018, apenas um erro ali da justiça que a gente não conseguiu representar a nossa região, né? Há muito tempo esperado uma representação para poder ajudar não só fazer as leis para o povo brasileiro, mas principalmente trazer investimentos para o estado de Santa Catarina e para essa região tão Ana. importante que é o nosso litoral. E nesse sentido, a sua identificação hoje, sua base, não só no Vale do Itajaí, a identificação plena e ampla com Blumenau, até por conta da trajetória do Décio e da Ana em Blumenau, mas vocês também hoje profundamente identificados com o Itajaí, porque o Décio é itajaiense, mas Ana, você está nessa interlocução com os prefeitos da ANFRE também, nessa questão na mobilidade? Eu pergunto isso, Ana, porque o prefeito de Penho, Aquiles da Costa, ele entrou com uma ação federal, quando presidente da ANFRE, justamente para pressionar a autopista para oferecer condições melhores para desafogar esse trânsito do Blumenauense em direção a Navegantes e Penha, seja pela 280, do Jaraguaense, do Vale da Pucu em direção à Barra Velha. E como é que está esse seu diálogo com os prefeitos da ANFRE? Porque hoje você também maciçamente votada aqui no Litoral Norte, né, Ana? Não se restringiu ao Vale do Itajaí, mas você também hoje é a deputada de Itajaí, de Navegantes, e que chega também nessa base eleitoral e que recebe essas demandas também, né, deputada? Com certeza, a nossa função também é dar apoio a todos prefeitos, prefeitas que são, e vereadores, vereadoras que são os interlocutores da população com as ações do município, do estado e também com o governo federal. Eu tenho acompanhado também esse problema, que vai do município de Barra Velha até o município de Porto Belo, que também está um grande congestionamento. Discutimos isso com o ministro Renan. Teve uma audiência, né, sobre esse tema, inclusive a Federação das Indústrias, do Comércio, preocupado, porque o presidente Lula terminou a duplicação da BR-101, fizemos uma grande obra ali em Laguna também, que é a Ponte Anita Garibaldi,
na época da presidenta Dilma, mas de lá para cá, Gilvan, não teve mais nenhuma grande obra em Santa Catarina. Não destaco nenhuma, e ouso aqui a dizer, né, alguém me provar de uma grande obra nos últimos 6 anos de investimento em infraestrutura em Santa Catarina ou no Brasil. Então, nós estamos parados há 6 anos. Eu acredito que nessa região aqui, além do presidente da ANF, que agora é o prefeito Paulinho, do município de Bombinhas, tem um projeto grandioso aqui juntamente com outros prefeitos, para a região aqui do litoral da Foz do Rio Itajaí-Açu, que é essa travessia navegantes interligando municípios, que é um investimento de grande monta e que precisa de investimentos, inclusive, de financiamentos internacionais, e que isso também estamos acompanhando em Brasília. Mas eu acredito também que precisamos fazer aí uma outra faixa na BR-101, principalmente por causa do trânsito pesado. Digo também que o problema que estamos enfrentando, e o ex-deputado federal Décio Lima trabalhou sobre esse tema aqui na nossa região, que foi o fechamento do porto de Itajaí, já desde dezembro, causou um grande problema para a cidade de Itajaí, por causa do antigo governo, que não fez, né, o seu dever de casa, que é fazer o processo licitatório para que uma outra empresa pudesse fazer a gestão do porto de Itajaí. E o porto está parado desde dezembro, não está recebendo nenhum navio. Essa Ana, semana, você, o presidente Sebrae trabalhou sobre isso. inclusive no início da semana, o Décio articulando aqui, eu sei que na semana passada tu esteves com o Márcio França, também tratando do assunto, que é o ministro dos portos, já dentro desse possível socorro que Santos inicialmente vai dar aqui para o terminal de Itajaí, né? Isso mesmo. Foi uma preocupação muito grande, diversas lideranças, a gente acompanhamos também. Então, o Porto de Santos, nesses primeiros 6 meses, vai encaminhar os navios para Itajaí, até porque, Giovanni, é você que está nos acompanhando, os trabalhadores estão sem receber. São homens que estão ali desde dezembro, salário atrasado, não recebe, tem famílias para sustentar, e o comércio aqui também, a cidade toda só. Então está começando, vai começar, os navios vão chegar. Chegam navios também no Porto de Navegantes. Eu acho que quanto mais abelha, mais mel. Porto é uma porta para o mundo. Itajaí Navegantes sempre trabalham juntos, né? E a gente percebia a entrada de navios, tanto para navegantes. Quando a gente passa aí pelo Porto Itajaí, vê aquele vazio, dá realmente uma desesperança. Mas o ministro Márcio França e todos, né, que estiveram envolvidos, nós ficamos muito felizes com essa decisão, para que, num período de 6 meses, possa fazer um processo licitatório. A empresa que ganhar vai ter a oportunidade de trabalhar com o porto num período de 25 anos. Que o Porto Itajaí é o único porto da nossa federação que ele é municipal. E a gestão portuária também do município garantiu nesses últimos anos aí uma eficiência. O Décio foi presidente, superintendente do Porto, na época era o Porto 5 estrelas. Ele cresceu bastante naquela época, né? Para orgulho de todos nós. Então, essa é uma demanda que também é uma demanda de infraestrutura, é uma demanda que a gente tem tratado, bem como também a ampliação da pista do aeroporto de Navegantes, porque são problemas aqui da nossa região, mas que envolve todo o estado de Santa Catarina. Não é só um problema local. Acho que todo mundo tem sofrido nesses últimos 6 anos com essas obras que não aconteceram. Ok. Deputada, caminhando já para a reta final, tenho duas situações relativas à saúde. Eu sei que a senhora é enfermeira de profissão. A primeira relativa ao Mais Médicos. Itajaí, pelo que se soube já antecipado, vai liderar o encaminhamento. Ontem ainda saiu
uma notícia oficial de Itajaí, totalizando 12 médicos chegando, mas também aqui na nossa região, Navegantes, Penha, Pissarras e Barra Velha, também recebendo esses profissionais. Eu queria saber se a senhora já tem um número exato ou aproximado dos profissionais que vêm. E tem uma pergunta de internauta, Ana, é do Emílio Lemos de Lima, o seu Emílio de Barra Velha, participando, e perguntando para Ana é o seguinte, Ana, como a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e aí a pergunta dele é relativa à questão da dengue, que está muito forte a epidemia aqui no Litoral Norte. Como a Fiocruz é parceira de um programa mundial, World Mosquito Program, né, uma iniciativa sem fins lucrativos, e ela tem um sistema em que há uso de uma bactéria para que o mosquito possa perder aí a capacidade da transmissão da dengue, né? O mandato da deputada poderia, de repente, aproximar, eventualmente, hipoteticamente, se poderia, a Fiocruz dos municípios aqui, porque nós estamos com muita dificuldade e um impacto direto nas secretarias de saúde, Ana, de Pissarras, de Barra Velha, agora Itajaí, Camboriú, Balneário, o impacto dos pacientes de dengue que estão chegando e aí aumentando o atendimento e dificultando até o andamento dessa situação. E o Emílio, ele conheceu inclusive o método da Fiocruz e sugerindo, Ana, se é possível fazer uma interlocução para que os prefeitos da região conheçam esse método, sei lá, ou eventualmente façam uma parceria, porque ela já trabalha em municípios pelo Brasil combatendo a dengue dessa forma, com esse mosquito. Eu não sei se é geneticamente alterado, mas é um programa mundial que a Fiocruz, inclusive, é pioneira, e ele faz essa pergunta para você. Veja bem, Gilvan, você que está nos acompanhando, a saúde, nós passamos por uma pandemia muito grande, pela negação da vacina, da ciência, onde 700 mil brasileiros, infelizmente, perderam. Quem não perdeu um amigo, um familiar, isso causou um transtorno muito grande para nós. Eu acho que um desafio nosso também é trabalhar a saúde mental das pessoas, porque todo mundo ficou abalado na pandemia. Quem pegou Covid, quem não pegou Covid. E graças a Deus a gente está vivendo um novo momento, garantindo a vacina e que isso não aconteça mais no nosso país e que estarmos preparados para esse tipo de pandemia que vão acontecer sistematicamente, como já aconteceu em outras épocas. Eu me lembro que no governo, acho que foi do presidente Lula, quando teve aquele surto do H1N1, né, que prontamente o Ministério da Saúde atuou vacinando e a gente conseguiu controlar, naquela época, esse surto da gripe H1N1. Essa preocupação do Emílio, e eu agradeço já a pergunta, eu acho que é um tema que a gente tem que debater. Agora foi inventado aí, né, a vacina contra a dengue. A região norte realmente é uma região que tem muitos casos de dengue. Joinville é campeã no estado de Santa Catarina. Por isso que a gente está preocupado Ultrapassando 20 com as mortes já, pessoas né, Ana? pegando. Sim, com muitas Só em mortes. Joinville. E estão também e também estão ocupando os leitos hospitalares, e nós estamos com um grande problema em Santa Catarina, que é não termos leitos de UTI. E com a chegada do inverno, eu acho que hoje vai acontecer um friozinho aqui, a preocupação também das doenças respiratórias, principalmente e nas crianças. A preocupação do Emílio, que já me pautou isso aí, eu fiquei até devendo uma resposta para ele, mas eu acho que esse programa a gente também pode mostrar nos prefeitos aqui da Associação dos Municípios da região aqui da Foz do Rio Itajaí. Trazer esse problema, o pessoal vir aqui explicar, porque iniciativas dessa natureza sempre são importantes e ajudam mais, principalmente quando há um controle desse vetor, né, que é o mosquito da dengue. Então, a gente pode fazer, sim, essa aproximação, me detalhar estudar sobre esse assunto. Eu acho que todas essas boas iniciativas de pessoas que querem ajudar é de extrema importância. Falando também da questão dos mais médicos, só nesse primeiro momento, Santa Catarina vai receber 224 médicos, num primeiro momento. Nós queremos chegar até o final do ano com 30 mil médicos do programa Mais Médicos em todo o Brasil.
que tem acontecido, a você que nos acompanha, Juvan? Já tem É que data para início, os Ana? os municípios precisam se cadastrar no Ministério da Saúde para ver qual é a demanda. Então, os municípios se cadastrando vão ser analisados e daí sim vão receber o número desejado conforme a população, conforme também o programa Mais Médicos é para atender na atenção básica, conforme o número de equipes do programa na saúde da família. A gente percebe que muitos municípios não têm as condições necessárias para contratar um médico da família, diante da demanda do atendimento que precisa ser feito em cada município. Então, a resposta é conforme cada município se cadastrar lá no Ministério da Saúde, que os médicos vão chegando. O que causou bastante... O programa Mais Médicos, ele foi remodelado. A prioridade são os médicos que se formam aqui, vai ter as bolsas de estudo, o médico vai ter que ficar durante um período para não ter aqui haver aquela rotatividade muito grande, e as prioridades são os médicos que se formam aqui, brasileiros e estrangeiros. Depois, se não houver, né, o cadastramento, não tiver um número adequado e ainda tiver vagas nos municípios, vão fazer os médicos brasileiros que se formaram no exterior, mas com revalida aqui no Brasil. Acredito que é uma boa medida. Os prefeitos ficaram muito felizes porque sabem da dificuldade do atendimento na área da saúde. Eu espero não só isso, né? Tivemos aí os recursos que vieram para terminar aquela fila infindável, né, Juvan, das cirurgias eletivas. São 105 mil catarinenses que estavam lá esperando 1 ano, 2 anos, 5 anos esperando uma cirurgia. É um absurdo isso no nosso estado. O presidente Lula também encaminhou recursos para que o governo do estado cause a celeridade para fazer essas cirurgias eletivas. Dinheiro que vieram para os hospitais, dinheiro que vieram para os prefeitos terminar as unidades básicas de saúde. Pissarras tem uma demanda no Ministério da Saúde, que é a construção de uma unidade de pronto atendimento, uma UPA 24 horas. Penha também tem esse pedido no Ministério da Saúde. Eu acho que uma UPA 24 horas ia atender muito a região aí do litoral, desafogando, inclusive, o pronto-socorro dos nossos hospitais locais e principalmente do Hospital Marieta, que está com uma demanda muito grande, que é o único hospital regional. Então, estamos trabalhando bastante, mas nesses primeiros 5 meses, muitas coisas boas aconteceram, e a gente precisa aqui destacar, de um governo muito democrático, muito respeitoso, tem atendido, Juvan, todos os prefeitos, vereadores, o governador do estado, independente da agremiação partidária. Porque o presidente Lula fala o seguinte: quem mora no município são as pessoas, e o governo federal tem que chegar lá onde as pessoas estão morando, né, e atender às necessidades de cada município. Essa é a diferença, né? E a gente está muito feliz de participar desse processo diferente, respeitoso, que a política ela tem que fazer um debate de ideias, com muito amor no coração, com muito afeto, porque sofremos muito nos últimos anos com a pandemia e também com esse distanciamento, né? Com esse ódio permanente, né? Então, a nossa tarefa também é pacificar o nosso país. Ana, uma última questão. Falando um pouco aqui sobre a Rede Mar Azul, né? Nós estamos em 2 emissoras FM e também nas chamadas multiplataformas, né? Nós estamos na TV Mar Azul, pelo mzl10.com.br, no canal da Mar Azul no YouTube e também no canal 10 da Yuka TV na Yuka Line. E estamos chegando em Itajaí também com a 106.1, que em breve estará também no ar, será a terceira componente dessa rede. Embora nós já tenhamos aí uma audiência expressiva navegantes de Itajaí mesmo, partindo daqui de Barra Velha de Balneário Pissarras. E o diretor-presidente aqui do grupo da Rede Mar Azul, o CEO, o Carlos Wegen, o Carlão da Mar Azul, ele preparou uma pergunta também para você e a gente vai, então, tá no gatilho, né, produção? A gente vai colocar o Carlão também fazendo a pergunta para você e depois eu retorno aqui, ok? Ok.
Bom dia aos amigos do Radar Mar Azul, da Rede Mar Azul. Que satisfação poder receber aqui a deputada Ana Paula Lima, deputada federal do PT catarinense, saber, né, que essa deputada sempre é aguerrida, determinada, comprometida com as grandes causas dos catarinenses, já está empenhada nesta obra tão aguardada pelos catarinenses, que é a duplicação da BR-101. Aliás, esse verdadeiro sonho que não acaba nunca, né? Aliás, a gente nunca perde a esperança e nunca deixa de sonhar, que um dia nós tenhamos governantes efetivamente comprometidos com essa causa, porque é impossível. Talvez esta seja uma história que não tenha igual no mundo, uma região tão importante, de tanto desenvolvimento, de tanta necessidade de infraestrutura, ter uma obra tão importante deixada em segundo plano. Tenho certeza que a deputada, né, junto com seus companheiros deputados, vão poder, sem dúvida alguma, buscar os recursos para dar andamento mais célere a esta obra. Deputado, eu queria fazer uma pergunta. Eu já tive a oportunidade também de ser deputado, a senhora pode até não lembrar, mas eu fui deputado junto com a senhora, deputada estadual. Não foi um mandato cheio, mas como suplente assumi na Assembleia. E sempre conheci nesse seu modo aguerrido, seu modo competente de fazer as coisas. Uma pergunta que eu queria fazer, porque eu conheço um pouco desses trâmites, não dá para fazer uma junção de esforços apartidária para tentar a conclusão desta obra? Não daria, será que, para sentar os deputados federais, os deputados estaduais, e em vez de receber as suas emendinhas para fazer agrado na base, juntar esse dinheiro, colocar num pote só e trazer para dar andamento mais célere a uma obra tão importante que desenvolveria tanto o nosso Estado, traria tantos recursos e tantas riquezas a mais para serem distribuídas aos catarinenses? Esse esforço está sendo feito, esse trabalho, essa união, esse conjunto entre os parlamentares das mais diferentes siglas, isto é possível hoje em Brasília, com esse antagonismo de uma esquerda aqui, de uma direita lá, com essas discussões que ainda remontam aos tempos da eleição, tomando conta do noticiário político, deputada. Queria desejar um grande sucesso ao seu mandato em nome da Rede Mar Azul, inclusive que a senhora fosse portadora também dos desejos da Rede Mar Azul ao sucesso do nosso grande líder blumenauense e catarinense Décio Lima, à frente do SEBRAE, porque eu tenho certeza que com isso ele também poderá contribuir com o Estado catarinense, e que a senhora levasse um abraço ao Décio, pelo qual a gente tem sempre um carinho especial e sempre tem falado aqui a Rede Mar Azul, né? Sempre que é instado a falar, se coloca à disposição para também comunicar-se com os catarinenses através da Rede Mar Azul. Grande abraço, sucesso no mandato, nos ajude, deputada. Santa Catarina precisa de vozes eloquentes e de trabalho competente como o da família Lima em Brasília. Grande abraço. Muito obrigada, querido amigo Carlão, muito obrigada, e você sempre querendo, né, o melhor para o estado de Santa Catarina, principalmente para a região. Uma vez deputado, sempre deputado, né, Juvan? Acho que não perdeu, né, essa vontade, né, de fazer o melhor para a região e para o estado. Então, muito obrigada por esse espaço. Eu sou uma personagem, uma voz lá naquele espaço de decisão de poder, porque quando eu cheguei lá, eu estou lá há 4 meses, né? Comecei agora, mas é um outro mundo. O Brasil todo depende da Câmara Federal, do Congresso Nacional, os prefeitos chegam lá, governadores, vereadores, porque lá é que é o espaço de decisão do poder, principalmente para essas grandes obras também que acontecem, que dependem do governo federal para todos os estados, aqui para o estado de Santa Catarina. Mas uma grande novidade, diante da preocupação do nosso presidente, de obras, dessas obras tão de infraestrutura de um estado que ele colabora muito com o nosso Brasil. Aqui nós temos, né, um estado diferenciado, nós não temos aqui latifúndios, aqui a gente se organizou em pequenas cooperativas, pequenas produtores de agricultura familiar, a nossa indústria é muito potente, o nosso comércio é muito potente, realmente é um estado diferenciado. O PIB é maior, eu acho, que do Brasil, e cresceu muito nesses últimos meses. A sua preocupação, ela também pode, sim, ser apresentada de uma novidade também do governo federal, que é a discussão do plano plurianual, que vai acontecer agora no dia 7 de julho,
na capital do estado de Santa Catarina, que é o PPA. O que é o PPA? A gente discute as grandes obras que precisam acontecer no nosso estado. E o governo do presidente Lula, vários ministros estarão aqui em Florianópolis, ali na Assembleia Legislativa, para ouvir da nossa população, dos nossos empresários, da nossa Federação do Comércio, dos sindicatos, dos prefeitos, dos vereadores, quais são as grandes obras que Santa Catarina precisa. O que é necessário? Botar em infraestrutura, botar em hospitais grandes, regionais, colocar na área da educação. Esse é o desejo. Então, essa sua preocupação, claro que nós vamos abraçar, mas a importância de estar debatendo no dia 7 de julho, né, no começo do próximo mês, é de extrema importância, porque a região aqui da Foz não nos organizamos para ir lá defender essa pauta, né, de colocar essa obra como prioritária no plano de governo do presidente Lula. Eu acho que é uma força máxima. Nós somos 16 deputados federais, trabalhamos com um fórum, que é o Fórum Catarinense, que reúne os deputados federais, que são 16, mais os 3 senadores pelo estado de Santa Catarina. No final do ano, nós temos as emendas de bancada e a gente também pode sugerir que os recursos alocados, né, que é um montante um tanto maior, a gente possa colocar nas obras de infraestrutura que se faz necessário. O Santa Catarina, ele respira o turismo, é importante também recebermos bem os turistas, mas nós precisamos de infraestrutura para receber. Então, muito obrigada, presidente, está acolhida aqui a sua sugestão, terminaremos as grandes obras sim, é um desejo do governo, desse novo governo, do presidente Lula e Geraldo Alckmin, e eu tenho certeza que o povo catarinense vai sentir e já está sentindo a diferença nesses primeiros 5 meses, principalmente com a diminuição do custo da gasolina, baixou o dólar, o PIB aumentou, a inflação parou, conseguimos agora 700 mil novos empregos com carteira assinada, o salário mínimo teve um ganho real e na data de ontem, ou antes de ontem, o Banco Central já está acolhendo, né, um pedido de todo brasileiro, que é baixar essa taxa de juros que está muito alta no nosso país. Então, tenho certeza que até o final do ano, o nosso povo, o povo trabalhador, o povo catarinense, o povo brasileiro, vai chegar no supermercado e o dinheiro, o salário vai poder comprar um pouco mais, porque nós precisamos disso, né? Baixar o juro para ter uma condição de vida um pouco melhor. E o presidente Lula, nós também estamos a todo momento cobrando essa ação do Banco Central, baixar o juro, porque não é justo, né? Caiu o dólar, caiu o preço do combustível, a inflação caiu, né? E os juros nesse patamar, eu acho que essa aí que vai ter que ser a nossa luta conjunta, e já demonstrou essa semana que ele pretende rever essa situação e o juro tem que baixar, porque o Brasil está num outro patamar agora. Não há justificativa por essa taxa de 13,75 que você tem alta. Isso aí acaba com a nossa indústria, com o nosso comércio, principalmente que nós, consumidores, estamos sofrendo bastante. Okay. Ana, a gente agradece o espaço na agenda, a gente sabe que, como a gente iniciou a conversa aqui, a gente sabe o quanto é difícil, inclusive você como anfitriã de ministros e tudo mais, abrir realmente, mas foi muito bom tê-la aqui, fica o convite do Carlão e da equipe Mar Azul para outras oportunidades e a gente está à disposição para novos encontros. Obrigado, deputada. Muito obrigada. Hoje também aqui em Itajaí, estou aqui receber o ministro da Pesca, que vem aqui fazer uma visita às indústrias pesqueiras e falar com os pescadores artesanais, né, e também com a pesca industrial, importante também esse debate. Estará aqui em Itajaí, vai visitar as empresas, vai visitar o Instituto Federal de Santa Catarina, que tem um programa para, né, a formação, inclusive, de pescadores, também a serviço da indústria pesqueira. Agora vai começar também, Gilvan, a indústria naval, que ficou paralisada durante todo esse tempo ali na cidade de Navegantes, principalmente. Pissarras também estava presente. E o ministro estará aqui para ouvir essa comunidade, vai abrir um evento importante
que é a Expomar. E aqui vale salientar, vocês lembram daquele caso do naufrágio de um barco, tinha ali os pescadores, você anunciou bastante, e um pescador, ele fez um agradecimento a um professor do Instituto Federal, porque graças às aulas que ele teve no Instituto Federal, ele conseguiu sair com vida e ajudar também os seus companheiros. Então é isso, é um conjunto de ações para o benefício da nossa comunidade, e isso é uma ação também do governo federal. Eu agradeço a participação, Obrigado, desculpa, né, que eu não consegui ir antes, mas a gente está sempre à disposição. Um afetuoso abraço a todas e a todos. Obrigado, então. Ana Paula Lima, 8h.